Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No decorrer da semana passada, a nossa nação se viu envolvida em uma discussão de extrema importância, quando a justiça, apoiada pela mídia de esquerda, realizou ou determinou que se realizasse o aborto, a retirada de um bebê de uma menina de 11 anos de idade que supostamente teria sido violentada e veio a engravidar. E aí a gente vê, muitas pessoas comentando, muitas pessoas discutindo o assunto, e chegou a mim um vídeo de uma liderança religiosa em nosso país, e neste vídeo este líder ele defende a prática do aborto, dizendo ele que a sua própria mãe realizou vários abortos e que isso, aos olhos dele, não seria pecado. Inclusive, ele afirma que a sua mãe, mesmo tendo realizado vários abortos, estaria com Deus, não haveria aí nenhuma situação que viesse a reprová-la em sua comunhão, em sua vida espiritual para com Deus. Mas afinal de contas, o que a Bíblia diz a respeito da prática do aborto? Será que realmente abortar um bebê, matar uma criança no ventre da sua mãe, será que realmente não é pecado? Será que realmente Deus não considera? Eu quero dizer aos irmãos que os mesmos que incentivam a prática do aborto, o assassinato de bebezinhos no ventre de suas mães, são os mesmos que defendem de unha e dente a pauta da suposta preservação do meio ambiente. São os mesmos que condenam pessoas por derrubada de árvores, são os mesmos que fazem a proteção dos ovos de tartaruga na Amazonas através do Instituto Chico Mendes, são os mesmos que defendem os direitos dos animais, que dizem que não se pode sequer tirar a vida de um animal para servir de alimento para o ser humano. Então existe uma contradição, uma inversão de valores muito grande. No mesmo momento que defendem de unha e dente a proteção da vida dos animais, defendem também o assassinato de bebês no ventre de suas mães. A palavra do Senhor nosso Deus diz, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, ou seja, não irás realizar o assassinato. E o aborto é, sem dúvida, a pior, o mais trágico, o mais horrível tipo de assassinato. A palavra do Senhor nosso Deus nos mostra que para Deus o ser humano, ele já é uma realidade mesmo no ventre da sua mãe. Deus não despreza, Deus não menospreza o ser humano no ventre da sua mãe. Em Salmos, de número 139, versículo 13, até o versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda
uma delas havia. Deus considera o ser humano desde o momento da concepção, desde o momento em que ele começa a ser desenvolvido no ventre da sua mãe. É uma vida, é um ser humano que ali está. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí o versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Antes que você fosse formado no ventre, Deus já te conhecia, Deus já te acompanhava, Deus já te considerava como um ser humano. Então, essa doutrina, este ensinamento, esta ideologia de esquerda que está trabalhando para a aprovação do aborto em nossa nação, sem dúvida, é uma doutrina maligna, é uma doutrina satânica. Quantas pessoas estão sendo assassinadas no ventre de suas mães? Quantos seres humanos que seriam extremamente importantes para a humanidade, para o mundo, estão sendo assassinados no ventre da sua mãe? Em Jó, capítulo 31, versículo 15, e depois o versículo de número 16, está escrito assim: aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Só um pouquinho, deixa eu só pegar o versículo 15 aqui. As mesmas pessoas que defendem a prática do aborto passaram pelo ventre de suas mães. Tiveram a oportunidade de se desenvolver, de nascer e de viver. É muita maldade uma pessoa que teve a oportunidade de se desenvolver no ventre da sua mãe, de nascer e de viver, agora vir defender o aborto, o assassinato de inocentes. Observe que lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 34, existe uma condenação para aqueles que praticam este ato, para aqueles que incentivam este ato. Está escrito assim: até na orla dos teus vestidos, das tuas vestimentas, se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Observe que estas pessoas que praticam, que incentivam o aborto diante de Deus, quando o Senhor Deus olha para elas, o Senhor Deus como que contempla sobre elas o sangue dos inocentes. São verdadeiros assassinos. Eu tenho pena daquelas pessoas pobres, daquelas pessoas simples, daquelas pessoas humildes que, infelizmente, cometem o ato do aborto sendo influenciados por outros. Porém, fica aqui a responsabilização de todos aqueles que sabem, que têm conhecimento da gravidade que é a prática do aborto e mesmo assim defende. É o pior dos assassinatos. No meu canal aqui no YouTube tem um vídeo que é um documentário chamado O Grito Silencioso, onde um doutor, um médico, que realizou mais de 76 mil abortos nos Estados Unidos, ele mostra claramente a maldade que é a prática do aborto. Ele mostra claramente como funciona o aborto, quais as consequências para as mães que cometem aborto, consequências físicas, consequências psicológicas. Este homem, ele foi um médico que realizou muitos abortos nos Estados Unidos e ele veio a se arrepender e ele veio a mudar a sua maneira de ver, de pensar, de agir a respeito
deste assunto. Em Levíticos, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: e da tua descendência não farás com que nenhum passe pelo fogo perante Moloque. Não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Isso era uma prática antiga, onde os pais sacrificavam os próprios filhos aos demônios, a um deus chamado Moloque. Infelizmente, esta prática está viva, está em nosso meio nos dias atuais. Infelizmente, nós estamos vendo aí aqueles que deveriam defender a vida, lutando para aprovar, para legalizar essa prática macabra, essa prática maldita que é a prática do aborto. Nós devemos nos lembrar que o menino Jesus, mesmo no ventre da sua mãe, foi adorado, foi respeitado, foi honrado. Nós devemos considerar que um bebezinho que está se desenvolvendo no ventre da sua mãe, ali deveria ser o local mais seguro e protegido para ele. Mas, ao invés disso, o seu local, que deveria ser um local de segurança, de proteção, está sendo violado, está sendo invadido e as suas vidas estão sendo tiradas. Nós, como igreja, nós, como cristãos, no Brasil, devemos lutar contra esta prática e devemos também lutar contra aqueles que lutam, que trabalham para a aprovação, para a legalização do aborto. Este ano é ano de eleições no Brasil. Escolha bem em quem você vai votar. Não vote em pessoas que querem transformar a nossa nação em uma nação assassina, em uma nação que destrói futuras gerações. Não vote em pessoas que são ligadas à esquerda, porque é a esquerda que está trabalhando com muita ênfase, com muita dedicação para aprovar, para legalizar essa prática maldita. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia do nosso país, que este crime não venha a ser legalizado em nossa nação.